Bom, nós agora, conforme eu tinha falado com vocês, nós vamos observar o uso da tomografia computadorizada Cone-Beam nas especialidades odontológicas. É extremamente importante para a gente que a gente entenda como utilizar esse exame, quais são as indicações possíveis para usar esse exame, porque é nesse momento que a gente pode usar todas as possibilidades, todos os recursos dessa técnica e favorecendo, lá no início, né, o nosso planejamento, favorecendo o nosso diagnóstico, dando recursos para que a gente sempre consiga promover o melhor atendimento do nosso paciente. A tomografia e a importância dela nas especialidades é exatamente essas propriedades que nós temos. Ela não tem distorção, ela tem ausência de distorção, ela não tem ampliação, ela é 1 para 1. Então, nesse momento que eu tenho um exame tomográfico com uma escala de 1 para 1, ou seja, o que eu tomografo, o que eu tenho é exatamente o que o meu paciente tem. Então, eu posso fazer prototipagem, eu posso fazer guias cirúrgicas, né? Porque eu tenho exatamente a mesma estrutura. Ele me permite olhar, visualizar, mensurar, medir a altura, a espessura do objeto. Então, a partir desse momento, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de fazer uma medida dessa área e informar ao implantodontista quanto realmente, porque ele não tem distorção, ele não tem ampliação, quanto é aquela região que ele vai trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho, então, Cone-Beam, com um feixe cônico. Esse feixe cônico vai rodar em torno da cabeça do meu paciente e vai me dar, então, a imagem dele divididas em vários pedaços. Se nós pegarmos o telefone celular agora de vocês e você fizer uma foto, essa foto vai ser dividida em vários quadradinhos que nós chamamos de pixel. Mas a tomografia tem profundidade, tem esse terceiro plano. E então não leva o nome de pixel, e sim de voxel, porque esse quadradinho agora tem profundidade, é um cubo, então ele passa a ser chamado de voxel. E é um termo que vocês vão escutar muito, que um aparelho tem um voxel de um tamanho, assim como no telefone de vocês veem que o telefone de vocês tem um pixel, tem uma definição que é margeada por esses fatores. O feixe cônico vai rodar em torno da cabeça do meu paciente, de tal maneira que ele vai ser totalmente escaneado. A partir desse momento, o flat panel, que é a estrutura que vocês estão vendo, que vai adquirir essa imagem, e a partir desse momento, o software vai reconstruindo essa imagem, dividindo meu paciente em vários pedaços, que como tem profundidade, a gente chama de voxel. A partir desse momento, eu tenho a formação da reconstrução multiplanar, sagital, coronal e axial. Tenho, então, formado a imagem, tenho propriedades muito importantes do meu aparelho e vamos começar com o implante, que na realidade é a técnica, né? É a especialidade que eu acho que inicialmente mais soube aproveitar a tomografia computadorizada Cone-Beam. Eu digo que no início, porque hoje, se você vê a cirurgia, a endodontia, a ortodontia tendo softwares que através da tomografia conseguem fazer previsões de tratamento, a periodontia, né? Você tem uma quantidade de especialidades que conseguem o uso da tomografia, fazendo com que nós tenhamos excelentes planejamentos sendo realizados. Bom, então eu posso avaliar estrutura, relacionar acidentes anatômicos, nós já vimos, né? Eu mostrei altura e espessura relacionada com fossa,
relacionada com o seio maxilar. Se por acaso, infelizmente, houver a invasão nessas áreas, eu consigo observar. Avaliação de enxertos, a confecção de protótipos, né? Hoje as impressoras 3D são uma realidade. Confecção de guias cirúrgicas, né? Que vão me dar a possibilidade de fazer cirurgias virtualmente guiadas. Ou seja, a implantodontia hoje tem uma série de indicações que podem ser feitas com o uso da tomografia. Bom, se o profissional hoje vai fazer o planejamento da colocação de um implante, ele pedindo a tomografia, por exemplo, dessa região, então ele quer mexer na região do 44 ao 48, ele quer planejar essa região, ele solicita a tomografia, nós tiramos a imagem, escaneamos o paciente e conseguimos a cada área medidas relacionadas com acidente anatômico, como por exemplo, canal mandibular. Regiões mais anteriores, podendo fazer medida de altura e de espessura. Então é essa possibilidade que com uma panorâmica eu não tenho. É essa possibilidade que com uma radiografia periapical eu não tenho. De conseguir fazer cortes, de fazer estudo, de planejar cada região exatamente quanto eu vou poder trabalhar. Aí se eu não tiver, ou eu vou procurar uma área que tenha, ou eu vou fazer um enxerto. Então é extremamente importante que a gente tenha a possibilidade do uso da tomografia para o planejamento dos nossos implantes. Repara só esse caso. Eu tenho um implante instalado na região de maxila, num corte panorâmico adquirido numa TC. Tudo bem, foi adquirido numa TC, mas por enquanto este corte sozinho só tem 2 dimensões. Eu não tenho outras imagens para fazer o cruzamento. E aí se eu perguntar para vocês, se vocês têm certeza absoluta se esse implante está ou não fenestrando, se está ou não entrando, se está ou não invadindo fossa nasal, aqui você vai ter dificuldade de saber. Quando eu consigo, a partir de agora, um corte trans dessa área, eu consigo, um transaxial, eu consigo ver exatamente que a instalação desse implante fenestrou fossa nasal. Então nós vimos a relação e a invasão, e a tomografia cumpriu com o que ela se destina, com as suas indicações, uma das indicações dela. Repara outro caso, implante instalado. Ótimo. Se eu agora for analisar os outros cortes, o que eu observo? Que infelizmente o implante não está dentro do osso, ele está encostado até nesse osso. Você repara, olha, no corte axial, ele não tem nenhum osso em volta desse implante, ele só está encostado nisso. O dia que a gente colocar a coroa e fizer carga, ele vai sair da posição, ele vai soltar. Esse implante não tem condições de ficar. Então, a gente, na tomografia, neste caso específico, eu estou analisando o que já foi feito. Mas eu precisaria de todo o recurso anterior exatamente para planejar, porque talvez a espessura desse implante que foi escolhido não foi exatamente a que deveria, o que provocou essa fenestração. Então é importante a utilização do exame. E aí eu queria que a gente entendesse bem o seguinte, repara só, eu tenho 3 implantes instalados, e toda essa discussão inicial é para mostrar para vocês o seguinte, a tomografia é o exame de eleição para planejamento. A tomografia é o exame indicado para o planejamento. Quando a gente diz para você que é importante, é exatamente pela dificuldade de que com uma radiografia panorâmica,
com uma radiografia periapical, com ausência de profundidade, com só 2 planos de planejar o implante. Repara, um corte panorâmico. Você tem condições de me dizer qual dos 3 implantes está dentro ou fora do osso? Não, não tem, porque você não tem profundidade. Quando a gente olha os outros cortes, olha o corte axial. O implante, esse terceiro, está completamente fora do osso, porque ele só encosta nessa lateral. Aqui ele está completamente fora. Então, eu vou repetir sempre para vocês. O planejamento feito com o exame correto é o que vai favorecer o bom resultado que você vai ter. E isso é bem importante que a gente sempre lembre. E eu deixei um caso que você vai entender como algumas coisas a gente fica imaginando. Será que houve imagem prévia? Será que houve planejamento? Quando você observa que o implante é colocado e que ele não está instalado no osso, né, simplesmente só o cicatrizador, o coverzinho, o resto está todo na região da glândula submandibular. Repara, mesma coisa do outro lado. Eu pulei de propósito, vou voltar nele. Tá? Agora repara esse implante, que até aqui nessa imagem parecia razoável. Repara que, olha o tamanho desse implante em relação ao tamanho do osso. Mesmo que esse paciente não tivesse inervação, né? Mesmo que ele não tivesse nenhum nervo passando pela mandíbula, esse implante é maior do que toda a área óssea. E aí eu vou continuar perguntando. Houve planejamento? Houve imagem? É isso que a gente tem que entender como é importante. Tá? Como é importante. Repara. Outra preocupação muito grande é em relação ao canal mandibular. O canal mandibular, um acidente nobre da região de mandíbula, a gente tem que estudar ele com muito carinho. Eu costumo brincar, né, dizendo que implante tem vida, né, e esse aqui tem uma cara de mal, olha os olhinhos de mal dele, olha a boca de mal, né, e não é à toa que ele vai parar dentro do canal mandibular. Repara, você ainda vê a pontinha do canal mandibular, mas ele completamente dentro do canal mandibular. Então, entende? Eu preciso ter certeza da altura, eu preciso ter certeza da espessura. Numa área de mandíbula, onde eu tenho canal mandibular, estrutura nobre que precisa ser preservada, eu não posso correr o risco de colocar um implante dentro do canal mandibular. Então, a partir desse momento, é importante que a gente tenha essa ideia exata para que a gente possa utilizar dentro de bons recursos, a gente possa ter um bom planejamento e a gente possa ter sucesso na nossa cirurgia, né? Para que não aconteça exatamente isso aqui, olha, dentro do canal mandibular. Tá? Aqui um 3D que é de um outro software chamado Dental Slice dentro do canal mandibular. Na nossa próxima aula agora, eu vou mostrar para vocês um caso interessante relacionado exatamente ao uso da radiografia panorâmica nesse planejamento de altura, exatamente para mostrar para vocês como é importante que nós tenhamos exames em boas condições de diagnóstico, né? O 2D em relação ao 3D, principalmente relacionado ao planejamento de implantes. Tá? Até daqui a pouco.